tudo bom, mulheres? Aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês truques, dando dicas sobre como deixar os cílios mais volumosos, mais poderosos, cheios, que a gente ama, né? Se você quiser continuar assistindo ao vídeo para aprender, então vem comigo que eu vou te ensinar tudo. Bom, vou começar aí falando para vocês as máscaras que eu mais uso. Essa é da Maybelline. Essa da Eudora eu amo. Essa da Maybelline eu gosto porque ela tem a escovinha curvadinha, então deixa os cílios bem curvados. Eu amo. Essa é uma opção bem acessível, né, da Avon. E a que eu tô mais usando no momento é a da Mary Kay. E aí os cílios postiços que eu vou estar usando, que é da First Kiss, tá? E se você não quiser usar cílios postiços também, essa dica que eu vou estar dando para vocês de como dar a impressão dos cílios mais volumosos usando maquiagem, vai deixar eles aparentemente bem cheios. Então, se você não quiser usar cílios postiços, não precisa, tá? Eu acho que é mais bacana para você usar se você quiser dar um efeito mesmo bem mais poderoso, mas se você usar as máscaras de cílios. E é bom você sempre misturando, porque tem uma que dá mais volume, outra curva um pouco mais, né? Então, eu sempre vou misturando aí, para dar o efeito que você quer. Bom, e aí eu passei o corretivo e depois eu passei um pouquinho de pó compacto para deixar a minha pálpebra bem clarinha, e aí vai evidenciar um pouco mais o esfumadinho que a gente vai fazer rente aos cílios superiores. Agora eu tô iluminando abaixo da sobrancelha, com uma sombra branca e outra um pouquinho mais champanhe, para levantar o olhar e dar uma iluminada nessa região. Agora, vamos começar com a primeira sombra, que é esse marronzinho, tá? É um marrom quente, não tão quente, né? Acho que ele é um pouco mais escuro mesmo, mas ele fica muito lindo. Bom, e aí a gente vai aplicando, então, ó, bem rente aos cílios inferiores, tá? E aí eu já vou aplicando e dando mais esfumada. Eu usei um pincel que ele é um pouco mais firme, mas também ajuda a esfumar, ele é um pouquinho mais fofinho. E aí depois eu peguei um pincelzinho mais preciso, um pincelzinho lápis, como se fosse um pincelzinho... É um pincelzinho lápis, na verdade. E aí eu vou dando essa esfumadinha. Como ele é um pouco mais preciso, então me ajudou um pouquinho mais a esfumar. Ó, e agora eu volto com a sombra. É ter calma e paciência, tá? E aí eu voltei depois com esse pincel mais preciso pra esfumar novamente. Porque, gente, não pode ficar marcado quando a gente faz esse efeito, senão não fica legal. Fica uma coisa muito pesada, eu acho, assim, e não fica com um acabamento bonito. Depois eu vim com aquele outro marrom, que é um tom de marrom terra, e apliquei ali. E aí eu apliquei e depois vim novamente com esse pincelzinho pra tirar a marcação também. Então, a gente vai estar sempre tirando a marcação. E agora, a gente vem com o preto pra marcar um pouco mais o olhar, tá? E todas as sombras a gente vai passando bem rente. Só a primeira que ficou um pouco mais esfumada por conta do pincel que eu usei. Mas a intenção é que a primeira fique um pouco mais esfumada mesmo. Ó, e aí a gente vai esfumando, esfumando, esfumando. Porque se a gente deixar muito marcado, não vai dar a impressão que eu quero pra aparentar que os cílios estão mais volumosos. Vai ficar muito marcado e, na verdade, vai parecer que a gente nem tem cílios. Mesmo que a gente coloque uns cílios postiços, essa marcação não fica bonita, fica muito aparente, né, que você marcou ali, e não fica um acabamento legal. E se você for usar máscara de cílios, fica pior ainda se você não esfumar. Então, esfuma bem. Ó, eu voltei agora com esse pincelzinho, que ele é um pouco mais preciso. E aí, eu apliquei bem rente mesmo aos cílios superiores, o preto, para marcar um pouco mais ainda o olhar. Eu acho que fica muito linda essa combinação com esses tons de marrom e preto, que é uma combinação certeira, né? E aí, agora eu tô aplicando o primeiro
cílios postiços. Eu tô fazendo os 2 olhos com vocês porque a make é bem facinha, tá, gente? Então dá pra fazer tranquilo e não é demorado, então... Ó, e esses cílios que eu escolhi, ele não é nem muito cheio, tá? E nem muito mirradinho também. Os meus cílios são bem mirradinhos, então eu sempre tenho que usar esse truque quando eu quero dar a impressão de cílios mais volumosos. Se eu não aplico nada, eu capricho mais ainda na máscara de cílios pra ficar com os cílios bem cheinhos. Ó, e aí eu vou agora usando a máscara de cílios. A que eu escolhi é a da Mary Kay, que é a que eu tô viciada no momento. E agora eu peguei esse marronzinho terra que a gente usou e tô aplicando agora rente aos meus cílios inferiores e já vou esfumando também, porque não pode ficar marcação. Aí também não pode ficar marcado. Nada que fique marcado nessa maquiagem vai ficar legal, tá? E como você vai aplicar poucas coisas, se você deixar marcado vai ficar muito aparente. Então, como são poucos produtos, poucas sombras, então capricha nesse esfumado pra ficar bem bonito o acabamento, tá? E agora eu tô aplicando aí nos cílios inferiores a máscara de cílios, capricha também. Eu gosto daquele efeito cílios de boneca, então eu gosto de caprichar bastante na máscara de cílios. E agora eu tô aplicando aí o corretivo nos lábios, tá? Pra poder neutralizar o tom dos lábios e vir com o batom. E eu amei a combinação dessa make com um batom nude, acho que super casou, ficou muito elegante, muito chique. E é uma make super coringa, né, gente? Dá pra você usar pra vários lugares, tanto de dia quanto à noite. Ó. E agora eu tô vindo com outro batom. O primeiro que eu usei, ele é um pouco mais... um marrom mais terroso. E o segundo que eu usei é um marrom mais acinzentado. Mas eu amei a combinação. E esse foi o resultado final, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Clique em gostei se gostou do vídeo e se inscreva no canal. Um beijo!